Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a disciplina Química Inorgânica. Hoje nós começaremos um novo módulo, Teoria do orbital molecular. Bom, então a teoria do orbital molecular, nós começaremos com a formação dos orbitais moleculares. Então nós sabemos, dos estudos anteriores, que o elétron ele tem comportamento dualístico, ou seja, ele ora se comporta com partícula, ora se comporta com uma onda eletromagnética. Então a base, o fundamento da teoria dos orbitais moleculares é o fenômeno de interferência. Ou seja, então o que é essa interferência? Interferência é o fenômeno em que duas ou mais ondas se superpõem, porque se supõe que os elétrons ajam como ondas eletromagnéticas. Então, neste caso, a combinação dos orbitais serão explicadas em função das interferências das ondas eletromagnéticas formadas por esses átomos, por esses orbitais. Então, para a gente entender o que é um fenômeno de interferência, aqui nós temos um esquemazinho onde mostra duas ondas se deslocando. E observa-se que quando os picos das ondas coincidem com o pico da outra onda, ocorre um aumento da amplitude que nós vemos aqui. Então, toda vez que coincidem os picos das ondas, ocorre o aumento da amplitude. Por outro lado, quando ocorre a coincidência de um pico com um vale, a onda, no caso, se cancela. Então, o que é amplitude? A amplitude é o resultado das duas amplitudes das ondas originais, ou seja, quando essas ondas elas são construtivas, ocorre um aumento da amplitude. Então, o que é uma onda construtiva? É o aumento da amplitude dessa onda. Ela vai ser destrutiva quando há uma diminuição da amplitude da onda. Então, quando essas ondas se combinam, nós dizemos que essas ondas estão em combinação em fase. Então, quando essas ondas se combinam fora de fase, ocorre a diminuição da amplitude até zerar, ou seja, o pico de uma onda coincide com o vale da outra. Então, a gente percebe que há a anulação da amplitude, ou seja, a diminuição da amplitude. Então, essa combinação de ondas eletromagnéticas é que explica os orbitais moleculares. Quando essas ondas, quando esses orbitais representados pelos elétrons, e esses elétrons com ondas eletromagnéticas, quando se combinam em fase e quando se combinam fora de fase. Quando se combinam em fase, ocorre o aumento da amplitude da onda. Por outro lado, quando essas duas ondas elas se combinam fora de fase, ocorre a diminuição da amplitude da onda. Bom, então os elétrons eles irão combinar de forma linear, ou seja, combinação dos orbitais atômicos para formar os orbitais moleculares através da cloa, que é a combinação linear dos orbitais atômicos. Então, se nós tratarmos esses orbitais como ondas eletromagnéticas, nós vimos que esses orbitais eles são representados por uma região do espaço onde há a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, nós temos a combinação dessas ondas eletromagnéticas em fase e observe que ocorre em azul a probabilidade máxima de se encontrar o elétron. Em fase, essa maior nuvem eletrônica ela se concentra entre os núcleos. Por outro lado, quando ocorre a combinação fora de fase, observe que há uma região nodal, que nós chamamos aqui, ou seja, o que é uma região nodal? A região nodal, que nós chamamos de nó, é uma região onde não há possibilidade de se encontrar o elétron, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é nula. Então, observe que quando há combinação das ondas eletromagnéticas em que ocorre fora de fase, obtém-se, no caso aí, duas regiões separadas, onde há a probabilidade de se encontrar o elétron em uma dessas regiões no ponto central é nula. Então, nós dizemos que essa combinação é fora de fase. E a densidade eletrônica ela não está mais entre os átomos, e sim ela está deslocada nas regiões fora da região internuclear, do eixo internuclear do átomo. Então, portanto, nós temos dois tipos de combinação. Uma combinação em fase, que favorece a formação da ligação, e a combinação fora de fase, em que essa
combinação ela não favorece, porque ela tem um conteúdo de energia maior, ela não favorece a formação da ligação. Então, para que ocorra a combinação linear, é necessário alguns fatores. É necessário que os orbitais tenham energias semelhantes e os orbitais tenham simetria adequada, como nós vimos então nas aulas anteriores, a simetria molecular, o grupo de pontos e a teoria de grupos. Então, a teoria do orbital molecular, ela segue a simetria. Então, para que haja a combinação desses orbitais, ocorre então a soma das funções de onda φ1 e φ2, no caso do orbital ligante, na combinação em fase, e na combinação fora de fase, a subtração, no caso da combinação, na combinação fora de fase, ocorre a subtração dos orbitais, onde ocorre uma região central, no qual não há possibilidade de se encontrar o elétron. Bom, então aqui nós temos uma formação de uma ligação. Então, observa-se pelo gráfico, onde eu tenho no eixo X a distância internuclear e no eixo Y a energia. Então, nós observamos então, quando há uma separação grande desses orbitais, a energia é bem pequena. Então, a energia é bem pequena, tendendo a zero. À medida que esses orbitais eles começam a se aproximar para formar a ligação, observa-se que a energia irá diminuindo até chegar a um mínimo de energia, onde ocorre o equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Nesse ponto, nós dizemos que a ligação é efetiva e se estabelece então a ligação covalente, no caso do hidrogênio, com a distância de 0,74 angstrom. Mas à medida então que esses orbitais eles começam a forçar a interpenetração ainda maior, ocorre uma redução do raio e a energia potencial aumenta vertiginosamente, desequilibrando então a ligação, favorecendo então a repulsão entre os núcleos. Então, para que haja a ligação, é necessário a combinação, nesse caso linear dos orbitais, em uma distância ótima, o que nós chamamos de comprimento de ligação, em que há um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Então é essa combinação que vai formar os orbitais atômicos que formam a base da teoria da ligação de valência e a base da teoria dos orbitais moleculares, sabendo que esses orbitais passam a pertencer a toda a molécula após se combinarem os orbitais atômicos para formarem os orbitais moleculares. Bom, então, seguindo então a CLOA, que é a combinação linear dos orbitais atômicos, quando ocorre a combinação linear, forma-se dois conjuntos de orbitais moleculares a partir da combinação dos orbitais atômicos. Um orbital com menor energia e outro orbital com maior energia. Então, o orbital ligante é aquele que favorece a formação da ligação e há um abaixamento da energia em relação aos orbitais atômicos. Então, como nós podemos ver aqui, para o hidrogênio, nós temos dois átomos de hidrogênio, cada hidrogênio com o orbital S. Quando ocorre a combinação linear desses dois orbitais, formam-se dois orbitais diferentes. Um orbital ligante, que é esse aqui com a quantidade de energia menor, e observe que a densidade eletrônica ela se concentra na região internuclear do átomo, e outro através da combinação fora de fase, que nós chamamos de antiligante, onde ocorre, não favorece a formação da ligação e observa-se uma região nodal, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é bem pequena. Então, quando ocorre a combinação linear, ocorre um abaixamento da energia dos orbitais antiligantes, e um aumento da energia dos orbitais antiligantes, que não favorece a formação da ligação. Então, o orbital ligante ele ocorre através da interferência construtiva, ou seja, do aumento da amplitude da combinação dos orbitais em fase, possui energia menor do que o orbital de origem, então ocorre um abaixamento da energia deste orbital, então favorece a formação da ligação, enquanto que o orbital antiligante
ocorre através de uma interferência destrutiva, em que a amplitude da onda ela diminui. Possui energia maior do que o orbital atômico de origem, como nós podemos ver aqui. Então, essa combinação ela só ocorre se esses orbitais se combinarem em fase, como nós vimos aqui. O orbital 1s do átomo A do hidrogênio e o orbital 1s do átomo B do hidrogênio. E observa-se que a combinação ocorre em fase positivo com positivo. E observa-se, então, após a combinação, que há um aumento da densidade eletrônica entre a região internuclear. Isso possibilita uma ligação com conteúdo menor de energia. É o que nós chamamos, então, de orbital molecular ligante. Por outro lado, quando ocorre a subtração, ou seja, a combinação fora de fase das ondas, ocorre uma separação da densidade eletrônica, onde a região internuclear da ligação apresenta um nó, não possui probabilidade de se encontrar o elétron, e a nuvem eletrônica se concentra ao redor de cada átomo. E isso não favorece a formação da ligação. Então, nós podemos associar que quanto maior o número de nós, ou seja, essas regiões onde não há a possibilidade de se encontrar o elétron, maior a energia do orbital. Então, os orbitais ligantes ele tem sempre menor energia do que os antiligantes. E mais, repetindo, quanto maior o número de nós, maior a energia do orbital. Isso lá na frente nós vamos utilizar para dispor esses orbitais em ordem crescente de energia no diagrama, quando nós formos dispor esses orbitais, esses orbitais atômicos e moleculares para constituir um diagrama de orbitais de energia. Então, vai ser interessante a gente saber esse número de nós, porque aqueles orbitais que tiver o maior número de nós, eles terão uma maior energia em relação aos orbitais que têm menor número de nós. Mas uma coisa é certa, os orbitais ligantes têm um conteúdo de energia sempre menor do que os orbitais antiligantes. Bom, então as ideias básicas a respeito dos orbitais moleculares são, o número de orbitais atômicos sempre vai ser igual ao número de orbitais moleculares, sempre forma-se orbitais ligantes e antiligantes, ou seja, quando forma um orbital ligante, forma um orbital antiligante também. Os elétrons eles ocupam sempre os orbitais de mais baixa energia, seguindo a teoria de Rand. Segue o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, o número máximo de elétrons por orbital são 2, com spins contrários. As mesmas regras de exclusão de Pauli também é aplicada para os orbitais moleculares. Então, a regra de Rand se aplica. Então, os orbitais degenerados são preenchidos antes do emparelhamento. O que isso quer dizer? Que o orbital ele só receberá o segundo elétron quando todos os orbitais já tiverem recebido o primeiro. Então, a regra de Rand diz que o segundo elétron só começa a povoar o orbital quando todos os demais que são degenerados, ou seja, que têm a mesma energia, já tiverem recebido o primeiro elétron. Então, todas aquelas regrinhas que vocês utilizavam para a teoria da ligação de valência, no preenchimento dos orbitais, é válido para o preenchimento dos orbitais moleculares, resultado da combinação linear. Então, quanto mais elétrons estiverem ocupando, povoando os orbitais ligantes, maior, mais forte, mais estáveis são essas ligações. Nós podemos medir essa força através da ordem de ligação. O que é essa ordem de ligação? Essa ordem de ligação é o somatório dos elétrons em orbitais ligantes menos o somatório dos elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Então, enquanto maior a ordem de ligação, mais forte é a ligação, menor é essa ligação, e nós veremos na frente algumas propriedades associadas a essa ordem de ligação que confere às espécies. Bom, então se nós associarmos então a simetria e a formação das ligações, o que seria então, baseado na simetria molecular e na teoria de grupo, o que seria uma ligação sigma?
Qual a diferença entre a ligação sigma e uma ligação covalente? Se nós pegarmos, então, uma molécula simples como o hidrogênio, cujo grupo de pontos é o D infinito H, cujo tabela de caracteres está representado aqui, então nós podemos encontrar os termos associados a cada uma das operações de simetria que acontece no orbital após se combinar para formar o orbital ligante, como vimos aqui do hidrogênio. Então, na ligação sigma, aqui nós vemos o orbital ligante e nós vamos aplicar as operações de simetria e verificar qual é a ação dessas operações de simetria com relação ao orbital. Então, se nós fizermos cada uma das operações, a identidade para qualquer espécie, independente se é um átomo, se é uma ligação, se é um orbital, permanece igual. Então, a operação de identidade não muda a pose inicial da espécie analisada. Então, um C infinito V, se nós pegarmos o orbital, passarmos um eixo cortando o orbital e rotacionar nesse sentido, qualquer ângulo de rotação que se fizer, que C infinito, não irá mudar a fase desse orbital, então permanece aí o número mais 1, ou seja, não houve alteração nem de fase e nem de posição para esse orbital. Se nós aplicarmos um plano, sigma V, e nós fizermos um plano aqui que corte esse orbital ao meio, em parte superior e inferior, observa-se e fazer a reflexão desse plano no espelho, a imagem especular não irá mudar, porque o orbital molecular formado pela combinação de dois orbitais S, ele é esférico, então ele tem uma simetria. Nesse caso, também não ocorre alteração. O lado de cima vai ser igual ao lado espelhado de baixo. Se nós fizermos então a inversão, o que é a inversão? É a gente passar por um ponto central, qualquer ponto aqui a 180 graus e rebater do outro lado. Observa-se que trazendo um ponto daqui para cá não irá ocorrer alteração nenhuma. Portanto, o número então é mais 1, porque não ocorreu alteração nem de fase e nem tampouco de posição. Se nós então aplicarmos então um S8, o que é a operação S8? É uma rotação seguida de um espelhamento, seguido de um plano de reflexão. Então, se rotacionar esse orbital nesse sentido e em seguida fazer um plano de reflexão, ou seja, um espelhamento, observa-se que também não há alteração. Após a rotação e a reflexão, o lado esquerdo permanece igual ao lado direito, portanto, sem alteração, mais 1. E se nós fizermos então um C2, ou seja, rotacionar esse orbital 180 graus nesse sentido, o lado esquerdo, após se rotacionar 180 graus, também permanece invariável, tanto a fase quanto a posição. Então, nesse caso, nós temos então que todas as operações são positivas. Se nós analisarmos na tabela, nós verificamos que essas operações resultam no termo associado de A1G igual a sigma G. Esse símbolo aqui da letra grega é o sigma G. Então, nesse caso, nós explicamos por que a origem da ligação sigma. Porque as operações de simetria, não há plano de inversão, há plano de inversão, mas não há alteração. Então, nós podemos observar que a densidade eletrônica ela sempre está concentrada de forma homogênea em torno do átomo, entre as ligações, sem plano de inversão. Então, nesse caso, nós dizemos então que essa ligação é um sigma G. Então, o que é esse sigma, esse G? Esse G quer dizer simétrico em relação ao centro de inversão. Quando se faz o centro de inversão, como nós fizemos aqui, não há alteração. Então, nesse caso, nós dizemos que essa ligação é uma ligação sigma, porque a nuvem eletrônica se condensa, se concentra na região internuclear, no eixo internuclear. E o G significa dizer que é simétrico em relação ao centro de inversão.
Bom, então agora para o orbital antiligante, é o orbital S antiligante, também para uma molécula linear, com um grupo de ponto D infinito H, né? Nós aplicamos aí os elementos de simetria no orbital antiligante. Nós vemos aqui o plano nodal, rotacionando aí um C infinito, né? Nós obtemos a mesma imagem, a mesma figura, ou seja, a mesma pose, ela não muda nem nem a fase, né, que continua igual, nem a posição. Então, o número mais 1. Se nós aplicarmos aí um plano, o sigma V, paralelo aí ao eixo de C infinito, nós espelharmos esse plano, nós não mudaremos aí a fase do orbital. Portanto, continua com mais 1. Se nós fizermos aí a inversão, ou seja, um centro de inversão, nesse caso aqui, se nós pegarmos um ponto aqui, passarmos pelo centro de inversão, observe que a cor vermelha vai se rebater na cor azul e a cor azul vai se rebater na cor vermelha. Nesse sentido, esse orbital possui um centro de inversão, no caso aí, e o sinal fica menos 1. Se nós fizermos então um eixo, uma rotação de C infinito e uma reflexão, ou seja, uma rotoreflexão, também ocorrerá a mudança não pelo o eixo em si, mas pelo plano de reflexão. Ou seja, há uma inversão. O azul que está à esquerda vai para a direita e o vermelho que está à direita vai para a esquerda na reflexão. Nesse sentido, o sinal seria menos 1, porque ocorreu a mudança de fase. E se nós fizermos aí um C2, né, rotacionar em torno do eixo, também ocorrerá a mudança de fase. Nesse caso, né, se nós reunirmos numa tabela os valores obtidos, então temos aqui os valores, e se nós compararmos com a tabela, encontraremos o termo associado. Nesse caso, A1U, que é igual a sigma U. Então, nesse caso, nós temos o termo associado, A1U, que é igual a sigma U. Então, tanto o orbital ligante como o antiligante são sigmas, ou seja, as suas densidades eletrônicas se concentram no eixo que une os átomos na ligação. No entanto, o antiligante, como há um plano nodal dividindo o orbital, no caso, as suas nuvens eletrônicas se concentram em torno de cada um dos átomos, ou seja, essa ligação, como nós vimos, ela não favorece a formação da ligação covalente. Nesse caso, devido às suas nuvens eletrônicas estarem deslocadas em torno do átomo em si, aí com um plano nodal. O U, né, significa que esse orbital molecular oriundo da combinação linear dos orbitais, como um antiligante. Ele é antissimétrico em relação ao centro de inversão, como vimos aqui, ele tem um centro de inversão, no caso que se for rebatido um ponto aí passando pelo centro, obtemos uma fase diferente. Nesse caso, nós temos um orbital antissimétrico em relação ao centro de inversão. Então, daí realmente se confirma que a combinação frontal de orbitais gera uma ligação do tipo sigma, de acordo com a simetria molecular. Bom, então se nós agora preenchermos alguns orbitais, alguns diagramas de orbitais de algumas moléculas homonucleares, começando pela molécula mais simples, que o hidrogênio. Então, se nós pegarmos aqui os orbitais atômicos do átomo A e do átomo B, ocorrerá a combinação linear e observa que há um abaixamento da energia em relação aos orbitais atômicos, gerando o primeiro orbital ligante, 1 sigma G. O mesmo formará um orbital antiligante com energia maior do que os orbitais de origem, e orbital antiligante, que não favorece a formação da ligação. Se nós olharmos o contorno do orbital, observamos que ocorre a densidade eletrônica se concentra na região no eixo internuclear,
entre as ligações, enquanto que o orbital antiligante, uma quantidade maior de energia, apresenta um plano nodal e, como também nós vimos, os orbitais, à medida que aumenta o número de nós do orbital, aumenta também a energia. Como um S ligante ele não apresenta nó, região nodal, ele tem uma energia mais baixa, né, do que o orbital antiligante. Se nós pudermos aí preencher, no caso o hidrogênio, cada átomo possui um hidrogênio, então nós utilizamos o preenchimento pela regra de Rand, ou seja, os dois elétrons ficam no orbital 1 sigma G, no caso de menor energia, e nós teremos então a ordem de ligação, que é o número de elétrons do orbital ligante, 2 menos o número de elétrons do orbital antiligante, 0, sobre 2, então nós temos aí uma ordem de ligação igual a 1. Nesse caso, como não há elétrons desemparelhados, a molécula de hidrogênio é diamagnética, ou seja, não possui elétrons desemparelhados. Se nós passarmos então agora para a próxima molécula, que é o hélio, e o hélio, o cátion do hélio, nós obteremos essa configuração, onde eu tenho, em termos de energia, eu tenho o orbital atômico do primeiro hélio, do átomo de hélio, o segundo átomo de hélio, irão se combinar suas nuvens eletrônicas através das suas interferência construtiva, formará um orbital 1 sigma G ligante e o 1 sigma U antiligante, marcado com asterisco aqui. E nós iremos ter a distribuição eletrônica do cátion de hélio mais 2. E observamos que sua ordem de ligação seria 0, né? No caso aqui para o H2 do cátion do átomo hélio, nós temos 2 elétrons no orbital ligante, 1 no orbital antiligante, dividido por 2, então eu teria um meio. Essa molécula seria paramagnética. Se nós adicionarmos um elétron, ao orbital antiligante, nós teremos uma ordem de ligação agora 0, equivalente à molécula de hélio, que é diamagnética. Então, a molécula de hélio em si, ela não apresenta estabilidade, nas condições ambientes, devido à sua ordem de ligação ser 0. No entanto, o cátion de hélio apresenta uma ordem de ligação meia, possibilitando a existência da molécula, embora ainda não tenha sido sintetizada. Se nós observarmos aqui, nós dispomos aqui os orbitais atômicos do orbital de hélio com energia menor do que do hidrogênio. Isso se deve devido à carga nuclear efetiva do hélio, pelo fato de ter um maior número de prótons, ser maior. Nesse caso, o fato de ter a maior carga nuclear efetiva possui uma redução de energia dos seus orbitais atômicos devido à ação do núcleo em relação à nuvem eletrônica do hélio. Bom, se nós pegarmos o lítio, cuja distribuição eletrônica 1s2, 2s1, e fizermos a distribuição, os orbitais atômicos do hidrogênio, do lítio no orbital S, fazendo o ligante e o antiligante, e observa-se que a diferença de energia entre eles é bem pequena devido à carga nuclear efetiva maior e a distância de energia entre 2s e 1s. Então, a partir de então, nós não iremos mais mostrar os orbitais moleculares de 1s devido a estarem muito presos ao núcleo e não participar efetivamente na formação da ligação. Se nós fizermos aí os orbitais atômicos, formando os orbitais moleculares, nós obtemos aí o 2 sigma G ligante, cuja nuvem eletrônica também se concentra no eixo internuclear, e o orbital antiligante 2 sigma U. Nós preenchemos aqui com os elétrons, ou seja, no subnível S, 2s, no orbital 2s1 eu tenho um elétron em cada átomo, então todos irão ocupar um orbital ligante que estabiliza a ligação. Então essa molécula ela tem ordem de ligação, número de elétrons antiligantes, no caso aqui contando do orbital 1s, do orbital molecular 1s, então 2, 4,
menos o número de elétrons em orbitais antiligante, 2, dividido por 2. Então, a ordem da ligação é 1 e a molécula, então, é diamagnética, ou seja, não apresenta elétrons desemparelhados. Bom, se nós pegarmos a próxima molécula, que é o berílio, nós observamos o preenchimento dos orbitais antiligante em relação ao lítio. Então, nesse caso, a sua ordem de ligação seria 4 elétrons em orbitais antiligante, 4 elétrons em orbitais antiligante, contando com os elétrons no orbital molecular 1s, então eu teria uma ordem de ligação 0 e a molécula seria diamagnética. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Até a próxima.